alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula. Nós aqui não copiamos o texto da revista. A nossa proposta é trazer subsídios complementares aos irmãos. Os irmãos já têm a revista. O próprio comentarista da revista tem um vídeo publicado pela CPAD. E o nosso interesse aqui é trazer complementos aos irmãos. E alguns dizem, olha, quando não segue a revista, nós ficamos perdidos na exposição. É só ir ao site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos vão encontrar o texto que é a base da nossa exposição aqui. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 4 ou 5 outros textos a respeito desta lição. Além de disponibilizar textos de apoio, videoaulas e slides de outras faixas etárias, de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana, nós postamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. O irmão, estando ali no Facebook, no Twitter, no LinkedIn do portal, não vai precisar fazer pesquisa e vai poder ali encontrar todo o material necessário à preparação da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias da lição dos adultos, onde o irmão terá um momento devocional e mais informações a respeito da aula. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é necessário, mas é gratuito, e o irmão poderá postar a sua pergunta. Nós não respondemos perguntas feitas aqui nos comentários do canal do YouTube. E às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, não é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Estamos estudando a doutrina da mordomia cristã. E o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós hoje estamos terminando o quarto e penúltimo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a mordomia com o outro, com os bens e com o próximo. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra. Qual é o relacionamento que Deus determina que nós tenhamos com a natureza, com o meio ambiente? Aqui nós temos a doutrina bíblica do meio ambiente, que é um dos tópicos da chamada doutrina social bíblica. Até nós publicamos um livro sobre a doutrina social bíblica, que tem um capítulo sobre a doutrina bíblica do meio ambiente. Este tema meio ambiente, o ambientalismo, é um tema que, como diziam os jovens do meu tempo, está na crista da onda. É um tema sempre tratado, um tema recorrente,
Várias vezes nós vemos aí conferências organizadas pelas Nações Unidas, nós vemos muita discussão a respeito do meio ambiente. Porque há uma ideia no mundo hoje em dia de que a própria existência do ser humano está comprometida na Terra por causa da degradação ambiental. O homem tem destruído o meio ambiente para ter lucros, por ganância, e em razão disto haveria, segundo alguns estudos científicos, o próprio comprometimento da sobrevivência do homem sobre a Terra. O que a Bíblia fala a respeito do meio ambiente? Como o homem deve se comportar diante desta temática do meio ambiente, de acordo com a palavra de Deus? Qual é a mordomia do cuidado com a terra? E o título da lição já nos mostra que o homem tem que cuidar da terra. Já nos mostra que o homem tem de preservar o meio ambiente. Então, o que nós devemos extrair da palavra de Deus? Qual deve ser o comportamento do ser humano de acordo com a vontade de Deus em relação ao meio ambiente? A primeira coisa que nós devemos observar quando tratamos desse assunto é que toda a criação, toda a natureza, foi criada por Deus. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. E se Deus criou todas as coisas são dele, por criação. É o que vemos no Salmo de número 24. O Salmo de número 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Deus fez todas as coisas, portanto, todas as coisas pertencem a Deus. Os irmãos percebam que o primeiro princípio bíblico nessa questão da mordomia do cuidado com a terra é que tudo pertence a Deus. O homem não é dono da natureza. Tudo pertence a Deus. Esse é o primeiro princípio. Se é de Deus, só Deus pode destruí-los. Só Deus pode eliminá-los. E a Bíblia diz, inclusive, que esses céus e terra irão se desfazer. Então é lá o apóstolo Pedro, na segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Só Deus pode destruir o universo, porque Ele é o dono do universo. E é interessante aqui que o texto diz que os céus passarão, os elementos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quer dizer, eles não fazem isto. Não é o ser humano que faz isto. Do mesmo jeito que Deus criou, Deus irá desfazer. E haverá então novos céus e nova terra, em que habita a justiça, diz 2 de Pedro 3:13. Eu li 2 de Pedro 3:10. Então, de pronto, a gente já vê que tudo pertence a Deus e, portanto, o homem não tem o direito de destruir a natureza. Mas há um segundo ponto importante que nós devemos ver para enfrentar esta questão ambiental. É que o ser humano é um ser especial e é um ser que tem primazia
na criação terrena. Veja o que está escrito em Gênesis 1 e 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Então os irmãos percebam que o homem foi criado para dominar sobre a criação terrena, para ter primazia sobre a criação terrena. Nós já vimos, quando estudamos aqui a respeito da mordomia do corpo, da alma e do espírito, que Deus fez o homem de forma especial. O ser humano é o único ser que é material e espiritual ao mesmo tempo. Deus e os anjos são espirituais. Os animais, os vegetais e os minerais são puramente materiais. Só o ser humano é material e espiritual. Isso faz com que o homem seja um ser singular na criação terrena. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, justamente para dominar sobre os demais. Portanto, o ser humano é um ser especial. Ele não pode ser equiparado à natureza, nem colocado abaixo da natureza, porque ele está acima da natureza por determinação divina. Isto está bem esclarecido no item 2 do Cremos da nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus de 2017. O item 2 diz assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que embora as distintas são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então o ser humano, ele foi criado de maneira especial. Ele tem uma posição única na criação, que é o de ser coroa da criação terrena. E essa expressão não é inventada por ninguém, mas decorre da palavra de Deus. No Salmo 8, nós lemos o seguinte, Salmo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Nós notamos aqui, então, irmãos, que o homem foi feito como coroa da criação. É ele quem domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, sobre a erva verde. Tudo foi criado por Deus, é de Deus, mas Deus deu ao homem o poder de dominá-los, na qualidade de mordomo, na qualidade de administrador. É por isso que a questão ambiental ela tem que ser estudada à luz da doutrina da mordomia cristã. É a mordomia do cuidado com a terra. O homem, ele tem o poder de dominar, de subjugar os recursos naturais, a natureza. Ele está acima da natureza, na ordem estabelecida por Deus. Mas a natureza é de Deus. A criação é de Deus. Só Deus pode destruí-la e o fará
no dia do Senhor, como disse Pedro. Então, segundo princípio, o primeiro é que a criação é de Deus, pertence a Deus. O segundo princípio é que Deus pôs o homem acima da criação terrena, acima da natureza, com o poder de dominá-la, ou seja, na qualidade de administrador da criação terrena. Foi assim que Deus estabeleceu. A natureza é de Deus, mas o homem tem poder de dominar os recursos naturais. Isto se dá desde o primeiro ambiente habitado pelo homem. O primeiro ambiente habitado pelo homem foi o Jardim do Éden. E na própria narrativa bíblica, nós vemos esta realidade do relacionamento do homem com a natureza. Veja o que diz o texto bíblico, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel, esse é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lemos até o versículo 15. Então os irmãos percebam aqui que quando Deus criou o homem, e criou o homem de forma diferente que os outros seres foram criados pela palavra. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o fez alma vivente, um ser material e espiritual. Deus, assim que formou o homem, plantou um jardim no Éden. Veja bem que o Éden já existia. Os estudiosos da Bíblia entendem que lá em Ezequiel 28, quando se fala da queda do inimigo das nossas almas, diz que ele estava no Éden. Mas aquele Éden que é descrito ali no capítulo 28 de Ezequiel só contém minerais, porque a Bíblia só fala de pedras. Mas aqui a Bíblia diz que Deus plantou um jardim, colocou vegetais e também colocou animais. Porque lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 19 de Gênesis é dito: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para esse ver como se chamaria. Ou seja, Deus também trouxe os animais para aquele jardim. Deus plantou o jardim para o homem. E aqui nós temos o primeiro habitat. Habitat é uma expressão usada pelos ecologistas. A ecologia é a ciência que cuida do meio ambiente. E o habitat é o lugar onde o ser mora, onde o ser fica, onde o ser está. É o habitat, é o lugar onde ele habita. E o primeiro habitat do homem foi o Jardim do Éden. Veja bem que Deus formou o homem e plantou um jardim para o homem. Ou seja, a natureza existe em função do homem. Não o homem em função da natureza. Isso é importante. Deus criou um habitat para o homem. O homem tem primazia. O homem domina sobre a natureza. Não como senhor, mas como mordomo, como administrador. Deus plantou um jardim para ali colocar o homem. E esse jardim tinha 4 tipos de árvore. Tinha toda árvore agradável à vista, toda árvore boa para a comida,
toda a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A natureza existia para o homem, para o bem-estar do homem. Bem-estar psíquico, árvore agradável à vista. Bem-estar físico, árvore boa para a comida. Para a perpetuidade da existência humana, a árvore da vida, que nós, como já vimos ao estudarmos a mordomia do corpo, esta árvore impedia a corrupção do corpo do homem, o fruto desta árvore. E, por fim, a árvore da ciência do bem e do mal, que era o teste de fé, o teste de fidelidade, de obediência ao homem, para o seu bem-estar espiritual. Então, duas árvores voltadas para o bem-estar espiritual, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, e duas árvores voltadas para o bem-estar material, psíquico e físico. Toda árvore é agradável à vista e toda árvore boa para a comida. Não eram só duas árvores, eram várias árvores. Mas a natureza vivia em função do homem. A natureza servia ao homem. Além das árvores, nós temos o rio, a água, para regar o jardim e manter o jardim vivo. E assim poder estabelecer o ecossistema. Sim, porque havia um sistema de funcionamento daquele ambiente. E o que os ecologistas chamam de ecossistema, eles chamam de ecossistema, é o relacionamento entre as criaturas. Veja como Deus estabeleceu a ordem das coisas ali no jardim. Gênesis 1 e 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então, no princípio de todas as coisas, os animais todos eram herbívoros, eles comiam da erva verde. Então, Deus colocou um rio para que os vegetais se alimentassem e para que a erva verde servisse de mantimento aos animais e ao homem. Havia, portanto, todo um equilíbrio, toda uma harmonia, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, é equilibrado. Olha Gênesis 1 e 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Então, vocês percebam que Deus criou uma harmonia no relacionamento entre os seres. Naquele primeiro momento, havia o rio, a água, que fornecia o alimento aos vegetais, que por sua vez serviam de alimento aos animais. E dominando sobre tudo isto, o homem. Deus criou o habitat, Deus criou o ecossistema e pôs o homem ali no jardim. Com que finalidade? Gênesis 2 e 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, até agora nós entendemos que a criação é de Deus, que Deus pôs o homem para ser o administrador da criação e, portanto, ele está acima da natureza. Terceiro, que a natureza foi criada para o homem, mas que Deus estabeleceu um equilíbrio, um relacionamento entre os seres,
E quando ele pôs o homem para duas coisas: para o lavrar e o guardar. O que é lavrar? Lavrar quer dizer cultivar. Daí que vem lavoura, de onde vem cultura. Daí que vem agricultura. A cultura é uma modificação feita pelo homem. A cultura é uma criação humana. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi feito para dominar a criação. E este domínio se exerce pelo intelecto, pelo pensamento. O homem é capaz de criar coisas, criar ferramentas, criar máquinas, criar técnicas que façam com que ele tire maior proveito do que existe na natureza. O homem não haveria apenas de extrair o que a natureza produzisse, mas de otimizar esta produção através da agricultura, mas também transformar os produtos naturais através da indústria. E aí surge a economia, as atividades econômicas. Deus pôs o homem no jardim para que ele pudesse, se quisesse, modificar aquele jardim. Ele não deveria manter o jardim intacto. Ele não era proibido de modificar o jardim, porque Deus o colocou ali para o lavrar. E quando Deus o expulsou do jardim por causa do pecado, nem por isso o homem deixou de ter esta capacidade, esta autorização divina de modificar a terra. Você vê bem claro em Gênesis 3 e 24, 3 e 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Mesmo no pecado, Deus manteve o homem com esta capacidade de modificar o meio ambiente, de alterar o meio ambiente para dele tirar o maior proveito. Para dele tirar mais proveito. E isso, depois do pecado, tornou-se, inclusive, necessário, porque Deus estabeleceu, nós já estudamos aqui a respeito, quando falamos sobre a mordomia do trabalho, Deus estabeleceu que do suor do seu rosto, o homem haveria de obter a sua sobrevivência. Então, modificar o meio ambiente, lavrar a terra, passou a ser uma necessidade do homem para a sua própria sobrevivência. É por isso que é antibíblico todo pensamento ambientalista que quer proibir o homem de alterar o meio ambiente. Impedi-lo totalmente de obter recursos da natureza. Manter a natureza intacta. Permitir, quando muito, que o homem apenas extraia produtos in natura. Como muitos defendem. Isto é antibíblico, porque Deus deu ao homem o poder para lavrar a terra. E lavrar a terra é modificá-la, é alterá-la. Quando eu tiro uma vegetação nativa para fazer uma cultura de algum produto, eu estou lavrando a terra. Eu tiro a vegetação nativa e planto arroz, por exemplo. Faço plantações. Isto é perfeitamente possível à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou lavrando a terra. Deus deu ao homem este poder. E hoje ele precisa lavrar a terra para sobreviver.
Então, lavrar a terra é uma modificação do meio ambiente. E Deus autoriza o homem a modificar o meio ambiente, a interferir no meio ambiente, para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Lá no Éden, quando não havia necessidade da lavoura para o sustento, Deus já permitia que Adão lavrasse a terra. Então Adão já modificava o jardim, ele não mantinha o jardim intacto. Ele modificou o jardim, ele fez culturas no jardim para o seu próprio proveito, ainda que não precisasse disto para sobreviver. Para sobreviver, ele precisava se alimentar e ter acesso à árvore da vida. Só isso. E não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então os irmãos vejam que é diabólico o pensamento que quer impedir o homem de usar a natureza a todo custo. Por quê? Porque se o homem não usar da natureza, ele morrerá. E o objetivo do diabo é esse, matar o homem. Porque ele é homicida desde o princípio, diz Jesus. Então esses ecologistas radicais que impedem o acesso total das pessoas aos recursos naturais, em nome da conservação da natureza, em nome do meio ambiente, são agentes de Satanás. Porque Deus não proibiu o homem de usar a natureza. Pelo contrário, Deus determinou que ele lavrasse a terra. Mas não é apenas lavrar. Deus também mandou que o homem guardasse o jardim. Deus pôs o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Guardar aqui significa manter o equilíbrio que Deus estabeleceu. O que eu já falei aqui, o ecossistema, a cadeia alimentar. A cadeia alimentar hoje já não é a mesma do Éden. Lá no Éden, todos os animais eram herbívoros. Então eu tinha o rio, a água, que regava a terra, que permitia que os vegetais se alimentassem e crescessem, e os vegetais serviam de alimento aos animais e ao homem. Depois do dilúvio, com as mudanças climáticas ocorridas, sabendo Deus todas as coisas e sabendo que o homem deveria, com estas mudanças, ter mais acesso à proteína, Deus então mudou a dieta do homem. O homem de animal herbívoro, que só comia erva, só comia vegetais, passou a ser onívoro, podendo também consumir carne. É o que nós vemos lá em Gênesis 9, versículo 2. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, a partir do dilúvio, do fim do dilúvio, nós temos aqui a criação do churrasco. Nós temos a permissão divina para que o homem consumisse carne. E isso vai vigorar até o milênio. No milênio, novamente, nós vamos ter os animais sendo herbívoros. Por quê? Porque haverá uma modificação climática novamente e esta necessidade de proteínas não mais existirá. Isso a gente encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. Então aqui, o leão, que é um animal carnívoro por excelência, voltará a ser herbívoro, isso lá no milênio.
como a gente leu no capítulo 11 de Isaías. Mas, por enquanto, nós podemos comer carne. Né? Então, nada contra alguém ser vegetariano ou até vegano. Não há problema disso. Desde que a inspiração não sejam filosofias antibíblicas. Mas, quem for vegetariano e vegano tem que tomar cuidado para consumir a proteína e não ficar privado da proteína que viria da carne. Porque Deus, que sabe todas as coisas, sabendo que o homem precisaria disto, autorizou a consumir a carne. Mas o homem é um animal onívoro, come todas as coisas. Isso faz parte do seu domínio sobre a natureza. O ser humano é o único ser que se adapta a todos os climas da Terra, que se encontra em todas as zonas climáticas da Terra, coisa que não acontece com os outros seres. Isso é uma prova da sua superioridade sobre os outros seres. Mas o homem deve guardar. Ele tinha que guardar o jardim, ou seja, existem essas cadeias alimentares, e hoje então nós temos a água e o ar que fornecem o alimento ao vegetal, o animal herbívoro come o vegetal, o animal carnívoro come o animal herbívoro. E depois existem os decompositores que se alimentam daquilo que se decompõe, né? Que decompõe os animais quando morrem. Esta é a cadeia alimentar. Esse é o chamado ecossistema. Há um equilíbrio estabelecido por Deus. O homem pode alterar o meio ambiente, mas não pode quebrar este equilíbrio. Se ele quebrar este equilíbrio, se ele destruir esta cadeia alimentar, ele destruirá a natureza. E ele não tem este poder. Deus lhe permitiu alterar e modificar o meio ambiente, mas não destruí-lo, porque o meio ambiente é de Deus, a criação é de Deus, e o homem, como administrador, deve guardar, conservar, preservar o meio ambiente, não quebrar o equilíbrio ecológico, não quebrar o ecossistema, como muitas vezes, por causa do pecado, ele tem feito. O homem não pode destruir a natureza. E assim como existem aqueles que querem que a natureza fique intacta, e isso é diabólico, aqueles que destroem a natureza por ganância, para ter cada vez mais lucro, despreocupados com o equilíbrio existente, também são diabólicos. Também são agentes de Satanás. Porque ao destruir a natureza, ao quebrar o equilíbrio ecológico, eles comprometem a sobrevivência do homem. Porque em quebrando a cadeia alimentar, em quebrando o equilíbrio ecológico, todos os seres que são interligados têm comprometido a sua sobrevivência. E é por isso que nós temos espécies em extinção, é por isso que nós temos a destruição de mananciais de água, o fim de rios, a criação de desertos, onde antigamente havia florestas, porque o meio ambiente é destruído por causa desta interferência excessiva do homem, que causa destruição de todo o meio ambiente. Porque quando eu destruo um elemento da cadeia alimentar, eu destruo todos. Então, a degradação ambiental, a destruição da natureza é algo antibíblico também, porque gera a morte. Porque quebra aquilo que Deus estabeleceu. E se há um estabelecimento divino, aquilo que é quebrado se desfaz totalmente. Então os irmãos percebam que nem ser a favor da destruição da natureza, nem ser a favor de uma natureza intacta. Estas duas posições que são prevalecentes, são contrárias à palavra de Deus. O homem
tem o direito de modificar o meio ambiente para o seu proveito, desde que essa alteração e esta modificação não comprometa o equilíbrio ecológico, não impeça o funcionamento daquilo que foi estabelecido por Deus. E o que é isto? Isto é exatamente o que os ecologistas, os ambientalistas chamam de desenvolvimento sustentável. Hoje todos estão buscando desenvolvimento sustentável, ou seja, o progresso, a melhoria das condições de vida, um maior proveito dos recursos naturais, sem comprometer o equilíbrio ecológico, sem comprometer o ecossistema, sem comprometer o habitat. Este nome pomposo, surgido no final do século XX, desenvolvimento sustentável, já estava presente no Jardim do Éden. É isso que Deus quer que o ser humano faça. Que ele lavre a terra, use da sua inteligência para dela tirar maior proveito, notadamente agora, depois do pecado. Mas que não desfaça o que Deus fez, o equilíbrio ecológico, que mantenha o relacionamento entre as diversas espécies que moram num determinado lugar. Porque se houver o rompimento desse equilíbrio, a vida estará comprometida, a começar da vida humana. E se não houver a utilização dos recursos naturais, a vida humana estará comprometida, porque ela depende do acesso aos recursos naturais para a sua própria sobrevivência. A única coisa que muda na ordem estabelecida por Deus, quando o homem peca, é que antes do pecado havia uma perfeita harmonia entre o homem e a natureza. O jardim foi feito para o homem, e o jardim tinha toda a árvore agradável à vista, toda a árvore boa para a comida, tinha a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, e a água daquele rio que se dividia em 4 braços. Havia uma perfeita unidade entre o homem e a natureza. Com o pecado, a terra foi amaldiçoada. E quando a terra foi amaldiçoada, a natureza passou a não estar mais em harmonia com o homem. A terra passou a estar em oposição ao homem. Essa é uma das consequências da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O versículo 17 diz: E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Passou a haver uma disputa entre o homem e a natureza. A natureza não mais estava em harmonia com o homem, mas ela passou a ser hostil ao homem. Espinhos e cardos passaram a ser produzidos na terra. Espinhos e cardos não servem para nada para o homem. Ou seja, o homem começou a enfrentar obstáculos na natureza. A natureza passou a produzir coisas que ele não precisava e que ainda dificultava para ele. Você vê toda a cultura que tem, e um dos problemas ecológicos é este, é o chamado uso dos agrotóxicos. Por quê? Porque se coloca substâncias químicas para matar pragas que atrapalham
a cultura. Toda cultura tem pragas. O que são essas pragas? Essas doenças, esses seres ou parasitas que vêm atrapalhar a produção feita pelo homem. São os espinhos e cardos. São as dificuldades que a natureza gera contra o homem. Porque desde o pecado, a criação, diz o apóstolo Paulo, geme esperando a redenção. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza, ela geme esperando a redenção. Essa redenção virá no milênio. Ela está amaldiçoada. E ela, em razão disto, é um obstáculo, é hostil, é inimiga do homem. Há agora um embate entre homem e natureza, o que complica a situação, porque o homem tem de tirar da natureza a sua sobrevivência. Antes ele lavrava a terra no jardim por deleite, por ser trabalhador, para seu melhor proveito. Agora ele precisa da natureza para sobreviver. E a natureza lhe é hostil. Daí vem todo o problema ambiental, todo o problema ecológico que nós estamos a viver. E quando o homem interfere na natureza, ele tem que primeiro superar os obstáculos da natureza. E tendo a natureza pecaminosa, dominado pelo maligno, tendo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, na sua intervenção, no seu esforço, ele acaba também dominado pela ganância. E nesta ganância, ele acaba destruindo a natureza. Ele acaba quebrando o equilíbrio ecológico. E de forma irresponsável, ele promove a degradação ambiental. Quebrando assim o seu dever para com Deus de guardar a criação terrena. O problema ambiental é mais uma demonstração de que o homem precisa de salvação. É mais uma demonstração de que o homem sem Deus é mau e precisa de Cristo Jesus. O problema ambiental é mais uma prova de que o homem precisa ser redimido. E nós, como filhos de Deus, como salvos na pessoa de Jesus Cristo, temos de ter um comportamento diferente. O comportamento de preservação do meio ambiente, contra a degradação ambiental. Mas também sem deixar de levar em conta que o homem é superior à natureza e que Deus nos autoriza a modificar e alterar a natureza para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. O ser humano não pode destruir a natureza, mas o ser humano não está submisso à natureza. Temos de tomar cuidado, irmãos, porque muitos movimentos ecologistas, eles são inspirados em filosofias anticristãs e antibíblicas, como o movimento Nova Era, por exemplo. Nós temos de ter muito cuidado. Não é?
a Organização das Nações Unidas, que é dominada por pessoas ligadas à nova era, por organismos até satanistas, ela baixou a chamada Carta da Terra. E esta Carta da Terra possui muitos elementos antibíblicos. Tomemos cuidado com esse discurso da Mãe Terra, com esse discurso de Gaia. Gaia, a deusa grega da Terra. Já chamam a natureza ou o planeta Terra a Mãe Terra, Gaia, que é a deusa Terra. E esses movimentos, eles defendem que a natureza está acima do homem, que o homem é um simples elemento da natureza. Divinizam a natureza. Chegam até a adorar a natureza. E não pensam duas vezes em eliminar seres humanos em prol da natureza. Defendendo que muitos, como já vi aqui mesmo, no estado de São Paulo, quando eu trabalhei no Vale do Ribeira, e houve uma lei ambiental, não a vigente, mas uma lei anterior, que colocava a natureza acima do homem. Houve um tempo no Brasil que se você matasse um animal considerado nativo, você não tinha direito à fiança nem à liberdade provisória, respondia o processo preso. Ainda que fosse primário e de bons antecedentes. Mas se você matasse uma pessoa, você respondia em liberdade. Olha a falta de critério. Colocar-se... Ninguém está defendendo aqui maltratar ou matar animal. Não. Mas tratar a morte do animal acima do que a morte de um ser humano é um absurdo. Porque o homem é a coroa da criação terrena. E muitos movimentos ambientalistas defendem em primeiro lugar a natureza e colocam o homem no segundo ou em plano ainda inferior. Porque dizem que o homem é apenas um elemento da natureza, da Mãe Terra, da deusa Gaia. Isto é um absurdo. Mas também é um absurdo você defender o comportamento predatório, a destruição da natureza, a exploração de recursos naturais sem o mínimo de cuidado, porque isso vai fazer com que, o que acontece muito na Amazônia, áreas de floresta se transformem em áreas desérticas. Porque se explora a madeira, se explora aquela região de forma predatória, sem nenhuma preocupação. Isso faz com que se eliminem as matas de onde vêm as nascentes de águas, se sequem as nascentes de águas, e aí se transforma a região num deserto, que não se pode mais explorar. É preciso ter o desenvolvimento sustentável. Lembrar daquilo que Deus nos determinou. Nós estamos na terra para lavrar e aguardar. Lavrar, eu posso modificar, posso alterar, posso usar minha inteligência para criar culturas, para tirar o maior proveito, para aumentar a produtividade, para alimentar mais as pessoas com menor área. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que guardar. Eu não posso quebrar o equilíbrio ecológico. Eu não posso destruir a natureza quando eu a exploro. Porque senão, tanto num caso quanto no outro, eu estarei fomentando a morte. E Deus nos colocou na terra não para fomentar a morte, mas para fomentar a vida. No Éden, nós temos as lições que Deus nos dá a respeito da ecologia. Na criação, nós vemos em primeiro lugar que a vida depende da água. Deus plantou um jardim no Éden, mas pôs um rio que se dividia em 4 braços.
Precisamos usar racionalmente a água. A água é a fonte da vida. Devo preservar a água, manter a água potável. E isto, em termos de Brasil, é muito importante, que o Brasil é o país que tem a maior volume de água doce no mundo. Ainda água potável. E nós não damos o devido valor à água. Inclusive, estamos aí, esperamos agora, recentemente foi aprovada uma nova legislação sobre o saneamento básico, porque isso é fundamental para que a gente preserve a água em condições de uso. Deus fez um rio no Éden. Devemos ser responsáveis no uso da água, na manutenção da água, água que dê condições para ser bebida, para ser usada na lavoura. Hoje, um dos grandes problemas é a poluição da água. A vida depende do ar. Devemos preservar a qualidade do ar, nós temos que respirar. A poluição atmosférica é terrível, principalmente na China, que não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Ela tem crescido demais, mas não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente. O ar tinha árvores. Deus fez um jardim com árvores para dar o ar necessário à sobrevivência do homem. Tem que tomar cuidado com isso. Devemos também ter uma exuberante vegetação. Deus fez um jardim para nele colocar o homem. Nós temos que nos preocupar com as áreas verdes nas cidades. Nós temos que conservar o resto de florestas e matas que temos, porque a vegetação é necessária à sobrevivência. Não só para fins alimentares, mas também para fins paisagísticos. Deus queria toda árvore agradável à vista e toda árvore boa para a comida. É preciso haver esta preocupação, né? Não criarmos selvas de pedra, mas termos áreas verdes, termos exuberante vegetação. No Éden nós aprendemos que nós devemos nos servir da natureza para o necessário à nossa sobrevivência. A ganância, querer o máximo, o mais rápido possível, é que leva a quebrar o equilíbrio. Mas Deus diz que nós devemos pegar o necessário para a sobrevivência. Para a sobrevivência. Então, tendo o suficiente, produzamos o suficiente para nos mantermos, para sobrevivermos. Não para nos enriquecermos indiscriminadamente. Porque, além de tudo, é um cálculo burro. Porque essas pessoas que exploram a destruição terão que mudar de lugar. Porque daquele lugar que eles destruíram, não vai sair mais nada. Não vai ter mais natureza para explorar. E, por fim, lembrando sempre que a natureza ela é serva do homem. Deus plantou o jardim para o homem, não o homem para o jardim. Entendamos bem isso. A criação é de Deus. Deus não se confunde com a criação. Muitos desses ecologistas transformam a natureza em Deus e Deus em natureza. São panteístas. Deus está acima da natureza. Irá desfazê-la no dia do Senhor. Mas antes irá restaurá-la no milênio. Porque Cristo quer o bem-estar do homem com a natureza. O reinado de Cristo será um reinado ecologicamente perfeito. Ele restaurará a natureza e a conservará. E haverá harmonia entre Deus e os homens, e entre o homem e a natureza. É Jesus, o grande governo ecologista que virá sobre a terra.
Mas enquanto ele não vem, cabe à igreja, que é o seu corpo, defender o uso racional, o desenvolvimento sustentável da natureza. E que comecemos por nós. Em gestos tão simples como a distribuição do lixo, a coleta do lixo, para que o lixo reciclável seja utilizado, não jogando dejetos sem tratamento nos rios, não nos associando à poluição da água e do ar. São gestos que eu e você temos de fazer, porque eu e você fomos colocados na terra para lavrá-la e guardá-la. Amém.